Olá, seja bem-vindo ao canal Política Consciência. No vídeo de hoje vamos conhecer mais sobre o conceito de fato social. O conceito de fato social é um dos mais importantes da sociologia. Este conceito ajudou a estabelecer as bases para a análise científica da sociedade e das suas estruturas. Para entender a importância desse conceito, precisamos viajar até o século XIX, entender o contexto histórico do surgimento da sociologia e seu desenvolvimento enquanto ciência. Vamos lá? Estamos no século XIX. Na esfera social, política e econômica, o contexto é de grandes revoluções que estão transformando completamente o mundo até então conhecido. O mundo ainda sente as mudanças trazidas pela Revolução Francesa e pela Guerra de Independência dos Estados Unidos, que alteraram antigas estruturas da ordem política e social. O capitalismo industrial avança trazendo não apenas riqueza e desenvolvimento, mas também a deterioração das condições sociais para muitos. A migração em massa e o aumento populacional impactam no crescimento das cidades, enquanto a pobreza e a criminalidade aumentam. O surgimento de novas doenças e acidentes relacionados às mudanças nos padrões de trabalho e condições laborais configuram uma nova realidade. Além disso, a falência das tradicionais instituições comunitárias com a transição de sociedades agrárias para sociedades industriais gera novas formas de organização social. Todos esses fatores combinados resultam numa série de fenômenos políticos e sociais que carecem de explicação e análise, gerando uma demanda por políticas públicas e reformas sociais informadas por uma compreensão científica das questões sociais. O século XIX trouxe também grandes avanços científicos e tecnológicos. O Iluminismo, movimento intelectual do século anterior, deu projeção universal e alto grau de legitimidade ao racionalismo e ao cientificismo, ressaltando a importância do conhecimento técnico-científico e promovendo o debate e a divulgação livre do saber humano. O contexto intelectual, portanto, leva a marca do enfraquecimento do tradicionalismo e do fortalecimento do espírito racionalista, que questiona o conhecimento fundado na tradição, na revelação religiosa e no bom senso, defendendo que o conhecimento deve basear-se na razão humana. O racionalismo alimenta o avanço do cientificismo, que preza pelo conhecimento fundamentado nas regras do método científico. A ciência positiva buscava construir um conhecimento objetivo, baseado em um método rigoroso, fundamentado em evidências empíricas e voltado para o estabelecimento de leis científicas que explicassem os fenômenos naturais, sociais, culturais e humanos. Esse espírito fomentou uma profusão de pesquisas e a criação de novas áreas do conhecimento, que reivindicavam sua autonomia ao apresentar um objeto claro de estudo e métodos adequados para a análise desse objeto. Nesse período histórico, o grande modelo de ciência eram as ciências naturais. Essas ciências consagraram o método indutivo, ressaltando a importância da experiência empírica como base para o conhecimento humano. Nesse ambiente de busca para a explicação de fenômenos sociais e do fortalecimento do espírito científico, surgiu a sociologia. A sociologia desenvolveu-se tardiamente em relação às outras ciências em função da dificuldade de se aplicar a noção científica de lei aos fenômenos sociais. Apesar do seu desenvolvimento tardio, a sociologia é fruto de uma evolução da ciência. Ela nasce à sombra das ciências naturais e vai se desprendendo com o tempo destas. Augusto Comte, conhecido como teórico fundador da sociologia, desempenhou um papel fundamental na formulação dos princípios gerais do método científico aplicado a essa disciplina. Apesar de sua influência marcante, Comte não conduziu pesquisas empíricas
nem utilizou métodos sociológicos específicos em suas obras. Em vez disso, ele delineou os princípios fundamentais do método científico e sua aplicação à sociologia, propondo uma abordagem sistemática para o estudo da sociedade. Sua visão era baseada nos mesmos princípios metodológicos das ciências naturais. Ao analisar a posição da sociologia como ciência, Émile Durkheim preocupou-se com o fato de que a noção de lei estava ausente dos trabalhos sociológicos que, até então, visavam mais a literatura e a erudição do que a ciência. Para a superação dessa metafísica abstrata, era necessário um objeto, pois toda ciência é constituída por objetos bem delimitados de estudo e de uma maneira de estudá-lo, um método. A partir deles, era necessário também classificar, ordenar, explicar os fenômenos sociais. Fenômenos científicos apresentam regularidades, cabendo à ciência a observação dessas regularidades na busca da formulação de leis que as expliquem. Em 1895, Durkheim publica As Regras do Método Sociológico, obra que constitui um esforço sistemático com vistas à elaboração de uma teoria da investigação sociológica voltada para a busca de regularidades que são próprias do reino social e que permitem explicar os fenômenos que ocorrem nesse meio sem precisar tomar explicações emprestadas de outras ciências. O primeiro capítulo dessa obra é dedicado à definição do objeto da sociologia, o fato social. Para conceituar fato social, Durkheim parte do seu significado no senso comum. Esta é uma constante metodológica em Durkheim. Ele discute primeiramente as concepções correntes a respeito de um fenômeno para, depois, apresentar a sua própria, solidamente construída em termos coerentes com uma interpretação estritamente sociológica. Após a análise e interpretação dos dados empíricos, a discussão teórica do problema é retomada com vistas a chegar a conclusões que não só caracterizem em definitivo o fenômeno estudado, mas constituam também acréscimo valorativo das teorias anteriormente elaboradas. No sentido comum, fato social designa quase todos os fenômenos que se passam no interior da sociedade, por pouco que apresentem, além de certa generalidade, algum interesse social. Durkheim critica essa definição, pois por ela não haveria nenhum acontecimento humano que não pudesse ser chamado de social. Entretanto, os atos de beber, dormir, comer, raciocinar não podem ser considerados como fatos sociais, uma vez que, se todos esses fatos fossem sociais, a sociologia não teria objeto próprio e seu domínio se confundiria com o da biologia e o da psicologia. Para Durkheim, os fatos sociais representam um grupo determinado de fenômenos com características específicas que se distinguem daqueles estudados pelas outras ciências da natureza. Suas principais características seriam: primeira, exterioridade. Os fatos sociais são maneiras de agir, de pensar e de sentir que apresentam a propriedade marcante de existir fora das consciências individuais. Ou seja, os fatos sociais existem independentemente das vontades e das consciências individuais. Eles são externos ao indivíduo e não dependem de sua aceitação consciente. Exemplos incluem normas, valores, instituições e costumes que já existiam antes do nascimento do indivíduo e continuarão a existir após a sua morte. Quando desempenho meus deveres de irmão, de esposo ou de cidadão, quando me desincumbo de encargos que contraí, pratico deveres que estão definidos fora de mim e de meus atos, no direito e nos costumes. Assim também, o devoto, ao nascer, encontra
afrontas às crenças e às práticas da vida religiosa existindo antes dele, exatamente porque existem fora dele. O sistema de sinais de que me sirvo para exprimir pensamentos, o sistema de moedas que emprego para pagar as dívidas, os instrumentos de crédito que utilizo nas relações comerciais e as práticas seguidas na profissão funcionam independentemente do uso que delas faço. Segunda característica, coercitividade. Os fatos sociais exercem um poder coercitivo sobre os indivíduos, influenciando e muitas vezes determinando o seu comportamento. Essa coerção pode ser direta, através de sanções legais ou sociais, ou indireta, através da pressão moral ou cultural. Por exemplo, as normas de comportamento social são seguidas não só por escolha, mas também pelo medo das consequências de não segui-las. Durkheim dá outros exemplos. Se experimento violar as leis do direito, essas reagem contra mim de maneira a impedir meu ato se ainda é tempo, com o fim de anulá-lo e restabelecê-lo em sua forma normal se já se realizou e é reparável. Ou então, para que eu o espie se não há outra possibilidade de reparação. Mas, e em se tratando de máximas puramente morais? Nesse caso, a consciência pública, pela vigilância que exerce sobre a conduta dos cidadãos e pelas penas especiais que tem a seu dispor, reprime todo ato que a ofende. Noutros casos, a coerção é menos violenta, mas não deixa de existir. Se não me submeto às convenções mundanas, se ao me vestir não levo em consideração os usos seguidos em meu país e na minha classe, o riso que provoco, o afastamento em que os outros me conservam, produzem, embora de maneira mais atenuada, os mesmos efeitos que uma pena propriamente dita. Noutros setores, embora a coerção seja apenas indireta, não é menos eficaz. Não estou obrigado a falar o mesmo idioma que meus compatriotas, nem a empregar as moedas legais, mas é impossível agir de outra maneira. Se sou industrial, nada me proíbe de trabalhar utilizando processos e técnicas do século passado, mas se o fizer, terei a ruína como resultado inevitável. Mesmo quando posso realmente me libertar dessas regras e violá-las com sucesso, vejo-me sempre obrigado a lutar contra elas. E quando são finalmente vencidas, fazem sentir seu poderio de maneira suficientemente coercitiva pela resistência que me opuseram. Nenhum inovador, por mais feliz, deixou de ver seus empreendimentos se chocarem contra oposições desse gênero. A terceira característica é generalidade. Os fatos sociais são gerais, ou seja, eles se manifestam de uma maneira difundida e repetitiva em toda a sociedade ou em grande parte dela. Eles não são fenômenos isolados, mas padrões de comportamento que se repetem em diferentes contextos sociais. Por exemplo, a prática de saudar alguém ao encontrá-lo é um fato social porque é uma prática comum e amplamente seguida em diversas culturas. Os fatos sociais são distintos dos atributos da natureza humana. Por exemplo, o envelhecimento se impõe a cada indivíduo como uma força exterior à sua consciência, mas não constitui um fato social porque não é geral num dado grupo, numa dada sociedade, e sim em toda a espécie humana. Fatos sociais também são distintos da sua realização no comportamento humano. Por exemplo, o fato social orienta a conduta do indivíduo, mas não se confunde com ela. Assim, a norma que determina o respeito dos mais jovens em relação aos mais velhos não muda, enquanto fato social, porque alguns jovens a observam de maneira mais formal, outros de forma mais descontraída e alguns simplesmente não a obedecem. Vistas as características, aqui está o conceito de fato social, tal como Durkheim apresenta no livro As Regras do Método Sociológico. É fato social toda maneira de agir, fixo ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior,
ou então ainda, que é geral na extensão de uma sociedade dada, apresentando uma existência própria, independente das manifestações individuais que possa ter. Durkheim define os fatos sociais como maneiras de agir, pensar e sentir externas ao indivíduo e que exercem um poder coercitivo sobre ele. Esses fatos existem independentes das vontades individuais e possuem uma realidade própria, que pode ser estudada de maneira objetiva. Aqui estão algumas das razões da importância desse conceito. Fundamentação da sociologia como ciência. Ao definir os fatos sociais como objetos específicos de estudo, Durkheim estabeleceu uma base teórica e metodológica para o estudo objetivo e científico da sociedade, diferenciando a sociologia de outras disciplinas e permitindo uma compreensão mais profunda das dinâmicas sociais e das estruturas que moldam o comportamento humano. Durkheim propõe que os fatos sociais devem ser tratados como coisas, ou seja, devem ser observados e medidos objetivamente. Isso implica o uso de métodos empíricos, como estatísticas, para investigar os fenômenos sociais. Essa abordagem contribui para a precisão e a validade das análises sociológicas. Ao mesmo tempo, Durkheim enfatizava que o método deve ser sensível ao objeto de estudo em questão. Na obra O Suicídio, ele utiliza o método estatístico, e em As Formas Elementares da Vida Religiosa, ele utiliza o método de análise de dados etnográficos. Autonomia da sociedade. Durkheim argumenta que a sociedade possui características próprias que não podem ser reduzidas às ações individuais. Os fatos sociais são expressão dessa autonomia, mostrando que os comportamentos e pensamentos dos indivíduos são, em grande medida, moldados por normas, valores e estruturas sociais. A natureza coercitiva dos fatos sociais. A ideia de que os fatos sociais exercem uma coerção sobre os indivíduos é crucial para entender como as normas e valores sociais são mantidos e perpetuados. Isso explica a conformidade social e o papel das instituições na regulação do comportamento humano. Críticas. O conceito de fato social de Émile Durkheim, embora fundamental para a sociologia, não está isento de críticas. As principais críticas incluem 1. O reducionismo e o determinismo social. Críticos argumentam que Durkheim tende a reduzir os comportamentos e ações individuais a simples reflexos de fatos sociais, subestimando o papel da agência e da criatividade individual. Isso pode levar a um determinismo social, onde os indivíduos são vistos apenas como produtos passivos das forças sociais. 2. Falta de consideração pela diversidade e mudança social. Durkheim é criticado por não dar atenção suficiente à diversidade e à mudança social. 3. A natureza coercitiva dos fatos sociais. A ênfase de Durkheim na coerção dos fatos sociais sobre os indivíduos é vista por alguns como excessivamente pessimista e limitadora. Críticos sugerem que ele subestima a possibilidade de resistência e mudança social através da ação coletiva e da inovação individual. 4. Ambiguidade na definição de fato social. Alguns críticos apontam que a definição de fato social é vaga e ampla demais, dificultando a aplicação prática do conceito. A distinção entre o que constitui um fato social e outros tipos de fenômenos sociais pode ser confusa. 5. Metodologia e objetividade. Durkheim propõe estudar os fatos sociais como coisas de forma objetiva e científica. No entanto, críticos questionam se é realmente possível aplicar métodos científicos naturais à investigação de fenômenos sociais, que são complexos e muitas vezes subjetivos. Negligência das dimensões psicológicas. A abordagem de Durkheim tende a negligenciar as dimensões psicológicas e emocionais dos indivíduos. Críticos sugerem que uma compreensão completa dos fenômenos sociais deve integrar tanto os fatores sociais quanto os psicológicos. 7. A relevância contemporânea.
Alguns críticos questionam a relevância de seus conceitos para a análise das sociedades contemporâneas, que são marcadas por uma maior diversidade cultural, globalização e complexidade tecnológica. Apesar dessas críticas, o conceito de fato social de Durkheim continua a ser um pilar da sociologia, proporcionando uma estrutura valiosa para a análise das estruturas e funções sociais. As críticas ajudam a refinar e expandir a teoria sociológica, promovendo um entendimento ainda mais completo e dinâmico das sociedades humanas. À medida que exploramos o legado de Émile Durkheim, fica claro que suas contribuições não apenas lançaram as bases da sociologia como uma disciplina científica, mas também forneceram ferramentas indispensáveis para compreender o mundo social que nos cerca. Durkheim nos ensinou que as instituições, normas, valores são os alicerces sobre os quais as sociedades se erguem e se mantêm. Sua noção de fato social nos desafia a olhar além do indivíduo e enxergar a poderosa influência das estruturas sociais. Seja na análise da coesão social, na investigação das causas do suicídio ou na compreensão da anomia em tempos de crise, as teorias de Durkheim continuam a iluminar nosso caminho. Ele mostrou que é possível estudar a sociedade com rigor científico. Durkheim ainda é uma presença viva na análise contemporânea, um farol que guia sociólogos, antropólogos e todos aqueles que buscam entender as complexas dinâmicas do comportamento humano e das estruturas sociais. O emprego do conceito de fato social na análise da sociedade consagrou Émile Durkheim como um dos sociólogos mais originais e perspicazes da história. Sua contribuição intelectual foi tão profunda e influente que Émile Durkheim é unanimemente reconhecido como um dos maiores clássicos da sociologia e um dos fundadores desta ciência.